Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Vai ter uma live sensacional, profunda. A gente vai resgatar lá muito conteúdo diretamente do inconsciente com a minha querida Pati. Ela acabou de entrar, vou chamar ela aqui. É uma amiga aí de mentoria. Vamos lá, mentoria com o Vitor Damasio, uma hiper profissional aí de constelação sistêmica. Paty, eu mandei o convite, veja se... Ah, não mandei ainda, peraí. Deixa eu achar. Ai, eu não sei. Aqui, convidar. Ai, peraí, que eu estou... Paty, convidar. Vê se você recebeu o convite. Olá, Patrícia. Oi. Olá, tudo bem? Consegue me ouvir bem? Te ouço bem, você me ouve bem? Eu te ouço super bem, sim. Super bem. Maravilha. Menina, eu tava com tanto frio, me agasalhei tanto, caldo quente aqui. A hora que a gente vai pra live, aquece um pouquinho. E aí, Né? você tá em Floripa, não é isso? Tô em Floripa. Aham. Floripa? Isso. Olha só, temos uma How are you doing over there? Eu eu não sei quem é do seu personagem? Não, não é. Não. Não sei também. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Pati, um prazer recebê-la aqui. Igualmente. Igualmente, querida. Tenho muita gratidão. A Pati me acolheu assim muito amorosamente no grupo de mentoria do Vitor, né? A gente chega assim meio perdida com um monte de coisas para tentar definir do negócio e ela foi muito acolhedora. Então tenho muita gratidão pelo seu movimento de acolhimento comigo. Obrigada. Fala um pouquinho de você, então. Se apresenta, eu falo um pouquinho rapidamente de mim. Normalmente eu esqueço de falar de mim, mas fala um pouquinho de você. E vamos para o tema já, né? Tá. Então, meu nome é Patrícia Lisowski, né? Mas me apresento aí como Pati Lisowski. Eu trabalho já há 6 anos 6 anos com as constelações sistêmicas. E de lá para cá é um universo a se desbravar, né? É um aprendizado constante. Constante. A gente está sempre em movimento. Eu entrei nas constelações para trabalhar em 2009, Paty. Em 2006 eu fui capturada por ela. Sim. E o nunca mais me largou. É mais ou menos assim para você, não é? Mais ou menos assim. A gente só vai desenhando alguns caminhos dentro disso que vão fazendo muito sentido, né? Para gente, né? E hoje o meu foco maior é o trabalho com mulheres, né? Então eu trabalho muito essa questão com as mulheres e foi esse trabalho com as mulheres que me despertou muito para essa questão dos arquétipos, né? Da força dos símbolos e dos arquétipos aí na nossa vida, né? Legal. Hoje em dia a gente encontra qualquer coisa na internet, né? Então você faz até teste para descobrir sobre arquétipos, aí você vê o arquétipo da Cleópatra, o arquétipo até do Flamingo, entende? Para você despertar em você o arquétipo do Flamingo. E infelizmente, né, como tudo que acaba caindo muitas vezes no gosto popular, né? A gente fez constelação em lugares... Gente, só para falar, ela teve um dos mestres dela, foi o mesmo mestre meu de formação, Sim. que foi o Renato Chambertati. Ela fez na Hellinger School, que o Renato é um dos professores, né? Isso. E, como você está falando, às vezes as coisas começam a cair nas graças. E, Paty, eu andei vendo o curso de constelação sistêmica por 200, 300 reais de formação. E é um trabalho tão profundo. Eu falo assim, gente, não tem como você trabalhar com constelação se você não tocou sua própria alma. Exato. É técnica, né?
a gente, concorda comigo? A gente passa por um processo profundo de transformação Exato. para poder trabalhar, Sim, sim, né? com certeza. E essa é aquilo que eu sempre digo, né? Aquilo que vem barato custa caro. É. Né? Aquilo que vem bem barato, muito barato, acaba custando muito caro, né? E claro, com essa deturpação, assim como com as constelações, assim como com a questão dos arquétipos e tal, que a gente vê por aí, né? O arquétipo, como eu disse, né? O arquétipo da Cleópatra, o arquétipo do Flamingo, desperte isso dentro de você. Na realidade, arquétipos nada mais é do que a linguagem que o nosso inconsciente entende. Ele, Exatamente. através da junção de símbolos e posturas e comportamentos, o nosso inconsciente encaixa algo numa compreensão. Então, é a forma como o nosso inconsciente tem de se relacionar com o mundo é através da compreensão. E essa compreensão se dá através de símbolos e arquétipos. Então, como o Bert trazia muito a questão dos contos, que muitas vezes ele mesmo Ele tinha escrevia. maravilhosos, né? Ele Sim, a tinha bola dourada, para mim, é algo. o quê? A bola dourada, né? O conto da bola Não dourada, para lembro mim, desse, menina. Não lembro. é o conto que está no livro No Centro Sentimos Leveza. É o conto que Ah, fala eu já li o de livro, mas como a vida, a bola dourada é uma analogia à vida, né? o Para Bert, mim, o Bert tinha histórias maravilhosas que ele contava de uma exato. profundidade do conceito. Aliás, qualquer frase, as pessoas às vezes perguntam algumas coisas. Eu falei, gente, vocês não entendem a profundidade dessa frase. É uma frase simples, Uhum, né? A gente às vezes demora para entender tudo aquilo, né? exato. Tem algumas frases chaves dele aqui, porque é de uma profundidade. Mas vamos lá, Paty. Obrigada de você se apresentar e a gente já vai começar. A gente já está começando a aquecer no tema. Eu vou te fazer perguntas, quero aprender com você. Eu acho que a gente é eterno aprendiz, né? Sim, as O duas. que eu, Uhum. o que eu puder contribuir também eu entro. Mas conta para mim o que é esse tal de, o nome da nossa live, o poder dos contos na esfera profissional. Então, faça a sua introdução aí. Enquanto você vai falando, eu vou mandar o aviãozinho. Pessoal que está assistindo, pega o aviãozinho e vai chamar mais pessoas que querem entender essa linguagem do inconsciente. Né? Exato. Entender como é que as informações chegam, ficam na gente, a gente não acessa isso. Então, a Paty vai trazer muito esclarecimento sobre isso. Então, pega o aviãozinho, chama as pessoas para cá. Eu vou fazer isso enquanto você vai falando, tá bom? Tá bom, querida. Então, como eu coloquei antes, né? O nosso inconsciente, ele se comunica, ele acaba se comunicando com o mundo, compreendendo o mundo através dos símbolos. E essa junção de símbolos e comportamentos formam um arquétipo. Então, o que é o arquétipo? O arquétipo é como uma descrição uniforme. Então, quando eu, por exemplo, falo guerreiro, imediatamente vem na nossa cabeça uma imagem com um conjunto de comportamentos e atributos. Então, eu não imagino um guerreiro covarde. Então, é um guerreiro, geralmente é grande, é forte, tem atributos como coragem, como propósito, muito bem definido aqui e em qualquer lugar do mundo. Guerreiro é guerreiro, né? Em qualquer lugar do mundo. Então, essa imagem que a gente chama de tipo, uma imagem primordial, aonde isso se encontra, né? Ou seja, essa similaridade daquilo que se encaixa, o nome é arquétipo. Né? Por isso, quando as pessoas dizem vou acionar o arquétipo do Flamingo, né?
Existe um arquétipo por trás do flamingo? Claro, assim como tem do urso, assim como tem da águia. É óbvio que tem algo que aciona em mim e em você quando a gente fala de determinados animais, né? Então, despertam sentimentos e emoções falar disso. Mas não se trata disso, né? Não se trata dessa superficialidade quando a gente fala de ativar. Então, arquétipos e símbolos é uma forma, é a linguagem do nosso inconsciente. Então, é a forma como ele interpreta e compreende o mundo onde a gente está colocado. Bom, uma vez dito isso, nós somos seres que temos o inconsciente, seja na nossa vida pessoal, ou seja, na nossa vida profissional. E aí, o que a gente começou a perceber é que o trabalho, o que são os contos? Os contos são um conjunto, porque os contos não é qualquer conto. Entende? Não. Então, eu fui lá e fiz um conto e falei alguma. Não. Esses contos que eu trago são o que a gente chama de contos iniciáticos. São contos que são feitos e estruturados para conversar com o nosso inconsciente. Passando para nós, através de uma história com símbolos, os perigos, os costumes, a moral, tudo isso vem com um conto. Então, quando eu vejo, por exemplo, um conto simples, como o Patinho Feio, que parece ser simples, mas não é, e que é um conto que trata do pertencimento. É um conto que fala do excluído, daquilo que a gente exclui, não só fora, como dentro de nós. Então, existem contos iniciáticos, que a gente chama, que são contos estruturais. A Disney trabalhou alguns desses contos e transformou em contos de fadas, né? São os contos aí que a gente vê, os desenhos, né? Mas esses contos de fadas surgiram com os irmãos Grimm. Você sabe que eu fiz magistério, só um parênteses, né? Claro, diga lá. Eu fiz magistério. E no quarto magistério, eu tinha eu não lembro exatamente que matéria que era, mas eu tive que pegar, porque mesmo essas histórias que são contadas e recontadas, não é a original do Grimm, né? Aham, É a isso. original do Andersen, né? Isso, isso. Então eu precisei buscar, e naquela época não tinha internet, imagina, eu tinha 18 Sim. anos, 54 para 55. Foi um fuzuê para eu conseguir as histórias originais e fazer uma interpretação psicológica. Olha que trabalho lindo que eu fiz isso no quarto magistério, Uhum, para trazer essa consciência do que eu, como professora, uhum. está incutindo, porque o cérebro de uma criança entra tudo que você coloca ali. Sim, Ele sim. está se formando, a plasticidade dele está ávida por pegar essas histórias, né? É. E eu só me lembrei disso porque foi um trabalho que na época me deu muito, muito trabalho, literalmente. Uhum. Mas essa análise psicológica desses contos foi maravilhosa. Eu imagino. Você está falando aí, só salientando a importância de como isso está incutido na cabeça Isso. da gente, né? Exato. Tão profundamente, né? Uhum. E eu queria fazer só mais uma observação. Eu não sei se você viu, mas a princesa Ariel da Disney vai ser negra. Aham. Que coisa linda isso! Uhum. Comecei a mudar alguns padrões também, né? Uhum. Uhum. Porque não fica lá incutido que é a loira que casa com o príncipe, que não sei o quê. Então, só uma Sim. observação. Mas vamos lá. A questão, e aí é que é a profundidade do conto, né? Essa é que é a profundidade do conto. Porque o príncipe e a princesa do conto não são um príncipe e uma princesa. São símbolos.
Os símbolos do casamento do masculino e do feminino dentro de nós. Então, uma princesa sem príncipe significa uma mulher, um feminino sem o masculino. E aí a gente sabe que é impossível. Porque nós temos, através do pai e da mãe, essas duas forças dentro de nós. Os contos, eles não se submetem, né, ao andamento dos costumes e da moral. O único conto que não foi modificado até hoje se chama Vasalisa, um conto russo que trata da intuição feminina. Eu acredito que, como é o maior atributo do feminino e aquele do qual nós já perdemos muito no caminho, foi tão importante o resgate disso que não se modificou essa história. É a única história, é o único conto iniciático que desde quando era contado lá atrás, ele traz exatamente a mesma estrutura. Não transformaram a Baba Yaga num ser de luz, ela é mesmo uma mulher bem selvagem, uma feiticeira que mora lá no meio da floresta, que anda dentro do seu caldeirão, e isso é extremamente necessário para o desenvolvimento da nossa psique. Porque se os contos tratam de nos mostrar como é o mundo fora, ele não pode ser apenas luz. Ele precisa entrar na sombra, porque o mundo fora é isso. E um dos contos de desenvolvimento de postura profissional se chama Barba Azul, que é um conto que trata do nosso predador interno. O Barba Azul... Gente, assimilem a profundidade do que ela está falando aqui. É muito profundo. Uhum. E a gente, é claro que a gente não dá conta disso dentro de uma live. Não, com certeza. Ela faz isso dentro de um trabalho. De um trabalho. É aqui que você tem? É isso? Isso. Eu trabalho os contos dentro do Travessia Mulher Rubi. E aí a gente tem o Travessia Servir, que é a mentoria para a profissão, para profissionais, para o lado profissional. Aí eu não sou sozinha, sou eu e o Jeftel, meu marido, que também é constelador. E lá dentro a gente trabalha os contos também. A gente também trabalha contos. Mas vamos dar um gostinho para essas pessoas que estão aqui assistindo, dessa profundidade que é capaz de se chegar. Eu não tenho essa especialidade, tá? Isso a parte tem. A única coisa que eu trago um pouquinho associado ao que a Paty está falando é esse livro aqui, Ah, que bom, que é um livro muito legal. Ah, que bom que eu sei. É que ele tá isso, exato. Ai, que bom que eu sei. Quando eu li esse livro, Paty, transformou a minha visão. Então, fica a dica de um livro para vocês lerem. É bem jóia esse livro. Esse livro é muito legal. Ele faz você chegar e identificar qual é a história, como se fosse um script da sua vida, né? Isso, no exato. Seu... Mas vamos lá, eu só fiz uma observação para o pessoal prestar atenção na profundidade do que você está falando. O que acontece, né? Os contos, eles são originários, né, das antigas tradições orais, né? Antigamente, se sentava à noite ao redor do fogo, depois, mais tarde, ao redor da mesa, né? Então, a importância de se sentar à mesa, né? Num almoço em família e com os mais velhos, para que as gerações anteriores passassem para gerações posteriores os perigos e as alegrias, as dádivas do mundo ali fora. E como que se fazia isso? Através de um conto. Por quê? Porque quando eu falo de mim, eu falo com o teu intelecto. Quando eu conto algo de mim, eu conto algo do meu coração para o teu, do meu inconsciente para o teu. Então, quando a gente conta um conto,
A gente não conversa com o intelecto. Tanto que o intelecto, ele fica, na maioria das vezes, acreditando, meu Deus, que bobajada é essa? Que cara é esse de barba azul? Que castelo é esse que tem um quartinho que ninguém pode entrar? Como assim um patinho feio no meio de uma lagoa, todo desengonçado? Ou que babaiaga é essa no meio da floresta? Que bobajada é essa? É assim que o nosso intelecto fica distraído. E enquanto o nosso intelecto se distrai, o conto chega e conversa através da linguagem simbólica direto aonde interessa, com o inconsciente. E o mais bonito do conto é que ele sozinho dá conta. Então, o trabalho que eu desenvolvo é para que a gente possa trazer mais para a vida prática as nuances e os desdobramentos daquele conto. Mas se nós não tivermos tempo de fazer isso, ou se eu contar um conto curto para você aqui, mais iniciático, eu não preciso dizer uma palavra depois dele. Porque ele chegou aonde precisava dentro de você. E ele desperta algo no inconsciente que vai chegar ao teu consciente dali algumas horas, alguns dias, alguns meses, alguns anos depois. E você não vai dar crédito nenhum para o conto. E tá tudo bem, porque o conto não nasceu para levar crédito. O conto nasceu, assim como a constelação familiar, para ocupar o lugar dele. Bem humilde. Você sabe que você está falando isso e eu me voltei à minha imagem de aluna do Renato, né? Do Renato. Renato Bertatti. Renato Bertatti. E eu me lembro, essa coisa do conto ir diretamente para o inconsciente, que você estava mencionando, eu me lembro que o Renato falava as coisas de constelação, da profundidade do Bert, e a minha mente ficava, mas isso não faz sentido? Aí, internamente, meu coração falava, cara, faz todo sentido. Eu ficava numa luta interna, né? Então, quando você estava relatando essa coisa do conto, eu me lembro, eu como estudante, ouvindo meu mestre, na profundidade dos ensinamentos do Bert, e eu falava, cara, mas da onde que o Bert tirou isso? Porque tem umas coisas que quebram, né? É bem destrutivo o trabalho do Bert. É bem Sim. Mas, assim, a minha alma falava, a minha alma se regozijava, sabe? Assim, eu fui completamente capturada e falei assim, cara, isso faz muito sentido, mas não era um sentido mental. Estou contribuindo porque eu vivenciei isso durante a formação, eu não sei se você vivenciou a mesma coisa, mas eu me lembro lá, como aluna, conhecendo esse mundo das constelações. Sim, com certeza. Eu fiz a minha formação no hoje Instituto Raízes, né? E a Pri, inclusive, entrou aqui. A Pri também é de lá, Priscila Braga, não sei se ela tá aí, também é... Ela tá, Priscila Braga. Isso, ela também é consteladora. Então, lá no Instituto, tem a Sônia Farias, que é a minha mestra dentro da contoterapia, né? Inclusive, o trabalho de se desenvolver e trabalhar um conto, né? Eu aprendi com ela e também com a Gislaine Matos, que também trabalha com contos iniciáticos. Mas meu primeiro contato, minha primeira professora foi a Sônia Farias, né? E o nosso curso de constelação, nossa formação em constelação, todos os módulos nós ganhávamos um conto que iria embalar aquele módulo. Que lindo! Então, família de origem, ganhamos um conto. Família atual, ganhamos um conto. Negócios e direito sistema, ganhamos um conto. Então, todos, e é muito interessante, sabe, Adri, porque a impressão que se tem é que a gente prepara um conto para contar. Não dá certo. O conto, ele precisa chegar. A gente costuma dizer que um contador de histórias, o conto primeiro passa pelo coração do contador.
E aí, então, ele é contado. Então, num trabalho específico, óbvio, a gente, então, prepara um conto para trabalhar. Mas lá nos nossos módulos, não. O conto chegava para eles um pouco antes do módulo iniciar. Por quê? Porque assim o conto faria sentido para todos nós, para eles e para nós. Nessa questão da conexão. É meio catártico. Quem escreve, eu já escrevi livros, tem esse de receber, né? Isso. Você faz um download, na verdade. Exato. Quando você se conecta, né? Se conecta profundamente com você, se conecta com algo maior, com essa. Eu não sei, você chama do que você quiser, essa sabedoria do universo. Eu não sei como é que você quer, né? Você ou as pessoas chamam, não interessa. Mas a gente recebe um download, né? E quanto mais você tem um trabalho de conexão, mais fácil fica você receber isso. Exato. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu estava aqui ontem, eu estava conversando com uma mentorada na parte da manhã, e ela me colocou algumas questões e eu dei uma tarefa para ela, né? Simples. Eu senti que ela precisava botar uma energia para fora, né? E aí ela me perguntou se ia visitar a vozinha dela e etc. Eu falei, 99 anos. Bom, eu vou resumir a história. Eu falei, você vai escolher uma música no carro e você vai liberar essa energia toda que é pesada, tá? Então, coloquei para ela de lição. Aí ela falou que saiu no dia seguinte, hoje ela me mandou um recado, pô, Adri, eu coloquei a música It's My Life, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, pô, que legal. Então você usou a música que eu te mandei? Ela falou, você me mandou essa música? Ela falou, ela passou pela música ao meio-dia, eu tava lavando louça, parei, falei, a música que ela precisa cantar é It's My Life, do Bon Jovi. Aí dei pra ela não viu, mas ela já tinha usado a música. Exato. Isso é conexão, é um download. Então, eu recebi um download da música que seria importante para ela. Tem umas tarefas meio doidas, assim, que às vezes eu peço para os meus mentorados. Mas sim, sim. Com certeza, né? Quando a gente está trilhando, né, como mentor, o caminho junto com alguém, essa conexão fica muito forte, porque, na verdade, e eu acho que essa também é uma das belezas do conto, né? A impressão que a gente tem é que o conto nos leva para fora, né? Para um mundo imaginário, para algo aqui. É ao contrário. O conto, ele nos traz para dentro. Tanto que antes dos irmãos Grimm terem mudado o nome para Contos de Fadas, o nome dos contos eram Contos de Fatas. Fatas com T. Porque contos fatais. Porque contos se tratam de fatos. E fatos não se submetem à nossa vontade. Fatos são fatos. No mundo existem predadores. Ponto. No mundo você precisa andar atenta. Você não pode andar distraída esperando que as pessoas cuidem para não fazer mal para você. Você anda atenta para que isso não aconteça. Isso se trata de presença. Presença. A presença, a minha presença no meu dia é essencial para a manutenção das nossas relações, né? Como consteladoras aqui, a gente sabe disso. Se eu me distraio de uma das minhas relações profissionais, casamento, sociedade, amizade, ou com os pais, se eu me distraio, eu não me dedico. Se eu não me dedico, algo acontece e eu posso facilmente sair do meu lugar. Porque a constelação nada mais é do que a volta para o meu lugar, né? Verdade. Então, o conto, ele tem esse poder de plantar sementes no nosso inconsciente para que quando a gente passe por uma situação que aquele conto já desenhou, a nossa psique está estruturada para enfrentar. Então, por exemplo, uma vez eu trabalhei com clientes nossos, né, meu e do GFT, empresário,
que tinha muito problema com raiva. Ele era irritado, ele tinha uma irritabilidade muito grande, ele não demonstrava tanto para as pessoas, mas ele tinha isso muito forte dentro dele, né? Ele tinha porque a raiva é um veneno que a gente toma, né? Todos os dias, né? Então, ele tinha isso dentro dele. E aí, foi muito interessante porque eu fiz uma proposta para ele e ele acabou aceitando, né? E homens, a gente sabe que são um pouco mais resistentes com algumas coisas, principalmente trabalhar um conto, né? Mas eu contei para ele o conto do Urso da Meia-Lua. O conto do Urso da Meia-Lua fala exatamente sobre raiva. E como eu faço para ouvir a raiva? Porque a raiva é essencial para nós, né? Nós precisamos. A raiva é um alerta. Quem não tem raiva não tem sistema de alerta. Não tem alarme na casa. Quando vê, tem alguém dentro. Ali. E eu nem entendi como que isso foi acontecer, né? Então, ali, para aquela empresa, para o bem daquela empresa, porque a gente sabe que a empresa segue o movimento da alma do diretor, e ele era o fundador da empresa, e a empresa, o que estava acontecendo era atraindo clientes raivosos. Ele enfrentava situações de clientes completamente indignados com coisas fáceis, simples e rápidas de resolver, mas eram clientes assim. Então, isso estava contaminando a empresa dele. E aí eu fiz essa proposta aí, ele aceitou. E a gente trabalhou, obviamente, não trabalhei como trabalho com mulheres de uma forma mais longa, porque o trabalho com homens é diferente, né? Porque os atributos são diferentes. Então, a gente aciona atributos diferenciados nos homens. E aí, a gente fez o trabalho em cima do Urso da Meia-Lua, né? Acho que foi dois encontros só e deu, né? As mulheres, às vezes, a gente fica 7, 8 encontros trabalhando e destrinchando bem isso. Mas com ele, 2 encontros foi o necessário, o suficiente. Então, legal. É um conto que conversou com ele e ensinou para ele do que ele precisava, qual o processo a raiva exige quando ela se apresenta, para que eu possa ouvir o que ela tem para me dizer, para que eu possa compreender o nome dela, do que ela se trata. Então, é um outro formato de nós conversarmos com o inconsciente. Lá nós estávamos fazendo um trabalho de consultoria sistêmica para aquela empresa, mas o conto acelerou o processo junto ao fundador. Um processo de tomada de consciência. Teve abertura, né? Confiou teve, no processo. Legal, muito legal. Uhum. Então, dentro... Gente, a gente não. Essas técnicas em empresa já não é uma tarefa muito fácil. Não. Né? Não é uma tarefa. E acessar o homem, o fundador, então, é legal que você gerou uma confiança para que ele sim. esse processo. Muito legal. E aí é isso. Então, o conto na esfera profissional, o que ele ajuda? Ele nos ajuda a potencializar algo nosso que pode estar travado. Ele pode auxiliar o nosso cliente. Então, por exemplo, tem vários contos, né? O conto do cliente que está em dúvida, que não sabe, não consegue, aquele cliente que não consegue ter uma tomada de decisão. Eu tenho uma sim. Hoje. Então, tem o conto que ajuda a pessoa, e é interessante porque o conto não traz resposta. O conto, ao contrário, ele desperta uma pergunta. E era isso que eu ia dizer quando falei dos irmãos Green, né? Aquele modo brusco que o conto acaba, aquele modo difícil que muitas vezes o conto acaba, é a necessidade. É necessário para poder trazer a pessoa para o real. Porque, e para o movimento. A gente faz muito isso dentro das constelações. Isso. Eu falo, vou fazer mais uma observação. Quando eu conduzo
constelações, eu não estou preocupada com um final feliz. Isso. Eu falo assim, toma cuidado com o constelador que quer fazer um teatro. Isso. Filme de Hollywood. Que quer que todo mundo se abrace, né? E a gente que está completamente... que tem uma formação mais parruda, a gente entende o momento de parar, né? Até porque o conto não faz mágica, o mentor não faz mágica, a constelação não faz mágica. Isso é uma coisa que eu tenho batido muito. Ah, mas vai resolver meu problema? Não, a constelação não é mágica. A constelação tem uma função de trazer algo à tona e colocar a energia em movimento. Muita coisa acontece até pela sua mudança de olhar. Claro. Só que você tem que pôr aquilo em ação na sua vida. Então, não adianta a gente terminar uma constelação, não conseguiu abraçar a mãe, por exemplo. Não conseguiu, porque a mãe estava conectada com o filho que ela abortou. Acontece. Está completamente ligada numa energia extremamente forte. Né? Não estava disponível para esse fechamento. Então, o que é que a gente faz a partir daqui na vida real, né? Exato. Exato, porque a questão da constelação é te mostrar a imagem e apontar o caminho de solução. E se o caminho de solução for aceitar o movimento da alma da mãe, porque geralmente é isso, né? Independente de que movimento seja esse, é assim que se termina uma constelação, né? Naquele momento, mesmo que às vezes ainda difícil, ainda... né? E o constelador, ele sempre sente que o campo distensiona e não há mais nada para fazer ali. Né? Então, tudo que ele fizer dali para frente vai ser um impulso dele, vai ser um movimento dele, vai tornar aquilo um teatro, ao invés de tornar aquilo um processo, né? Que pode auxiliar o cliente. Por isso que eu falo, gente, eu acho que você tem que se identificar com o terapeuta, mas também olha a formação desse terapeuta que você está buscando. Não, com certeza. Na boa, assim, sabe? Eu acho que existe uma questão de identificação, mas toma cuidado com a formação. Olha o currículo da pessoa, olha quanto tempo, quantas pessoas ela já atendeu, sabe? Assim, por quê? Porque a constelação, ela é um processo extremamente profundo. O seu trabalho de conto não é do dia para a noite. Não, sim. Que você chegou nessa sua competência, o quanto você... Então, eu falo muito isso. Falo, gente, você tem que se identificar, mas também dá uma olhada. Né? Onde é que você fez a formação? Fez a formação que pagou 200, 300 reais? Vai fazer uma constelação por 50 reais? Eu já vi isso. Né? Eu já vi. Toma cuidado, porque é uma ferramenta muito profunda. Mexe numa profundidade, né, absurda. Exato. Ou o que acontece, o que eu percebo também, é que aquela pessoa não aprofunda. Porque, né? O campo meio que protege também, então ela não vai aprofundar. Sim, aquilo que eu digo, né? O preço é o que eu pago, o valor é o que eu recebo. Né? Então, o preço que eu estou pagando é proporcional ao valor que eu estou recebendo. Né? E geralmente o valor que eu costumo receber muitas vezes é muito maior do que eu estou pagando. Sim. Então, essa é sabe, a conta. Muitas vezes que eu tenho que fazer, né? Eu costumo dizer que eu gosto de investir em profissionais que investem muito em si. Porque aquele profissional que está mais preparado para lidar com a minha dor, porque a minha dor não costuma ser barata. A minha dor é muito cara para mim. Muito caro eu ficar com essa dor, né? Eu ficar com essa dificuldade, eu ficar com esse impacto negativo nas minhas relações, ou, sabe, para mim é caro isso. Então, eu invisto. E invisto em quem investe em si, porque é quem vai cuidar da minha dor, vamos dizer, vai me ajudar nesse processo da melhor forma, vai estar dedicado para mim. É verdade. Bom, mas vamos lá, continua aí que eu tô interessadíssima aí nessa questão dos contos. Tô aprendendo muito. Então,
Então, esse final abrupto, eu não sei se na tua, como por exemplo, né, na tua pesquisa, chegou a encontrar a história original do Chapeuzinho Vermelho? Sim, eu fiz a do Chapeuzinho Vermelho, eu fiz a do Patinho Feio, eu fiz de Green e Anderson, mas eu não lembro exatamente. Eu tinha Tá, os paninhos, né? Eu tá, tava sim. Ainda tava, 30, 30 e poucos anos atrás, né? Quase 40 se for bobear. porque o que que acontece na história, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho, né? Ela não é salva por um caçador, né? Ela fica. É, o conto acaba com o lobo comendo ela. Comendo ela. Eu E lembro que era diferente. Eu não vou te falar que eu lembro do final. Eu lembro que era isso. diferente. Mas esse é o conto. Essa é a estruturação do conto. E o que isso prepara? Né? O que isso prepara uma criança? Um lobo come. Hoje em dia a gente pensa, mas daí a criança vai odiar o lobo. São símbolos. Primeiro que a criança entende que aquele lobo do conto não é o lobo, o guará ou o lobo aqui, a criança vai sair matando lobos, né? Inclusive, para gente que estuda contoterapia, é extremamente importante essa construção simbólica na psique, porque aquilo que não é construído simbolicamente na psique se torna um ato. Tanto que nos estudos, por exemplo, de mentes, né, que tem algum tipo de psicopatologia, eles não conseguem interpretar símbolos. É literalidade. Então, se quem tem esse problema não consegue interpretar símbolos, quem não tem o problema consegue. E é por isso a importância da simbólica. Porque o conto do Chapeuzinho Vermelho fala de uma ameaça. Que ameaça é essa? A ameaça da pedofilia e do incesto, porque é dentro da família, porque o lobo é a vovó. Dentro da cabeça da criança, ela não vai enxergar a vovó dela ali, mas ela vai entender que quando alguém, mesmo que conhecido, porque a vovó era alguém conhecida, se aproximar dela, ela precisa ficar atenta e não acreditar. E acreditar no que está vendo. Porque ali a Chapeuzinho Vermelho não acredita no que está vendo. Como estão grandes os teus olhos, vovó? É para te ver melhor. Como está grande a sua boca, vovó? É para sorrir. Percebe? A sua orelha é para te ouvir melhor. A Chapeuzinho é uma parte da nossa psique que não acredita no que vê. Porque isso não é só para crianças, isso é para nós. Porque a nossa psique não amadurece até a gente morrer. Tem partes da nossa psique que vão ficar ingênuas e inocentes, porque nós não vamos passar por todas as situações que o mundo possibilita que a gente passe. Porque a nossa vida é dentro de um limite, né? Então, dificilmente, por exemplo, eu vou... Certo para minha alma, né? Vamos transcender isso, né? Isso. Vamos transcender. Não. Aqui não se trata de moral. Aqui se trata de equipar as pessoas para poderem lidar com o que acontece no mundo. Então, ao invés de eu querer acabar com o inacabável, porque essa, por exemplo, essa é a história, que é uma história que a gente trabalha com profissionais, né? Do Barba Azul. Predador existe. Eu gostando disso ou não. Leão é um predador. Não é porque eu não gosto que exista predadores que o leão vai deixar de existir. Pessoas existem e têm seus traços e têm seus destinos, e é isso. Então, se o predador existe e o predador é nato na nossa psique, nós temos um predador nosso que diz: não faça porque você não dá conta,
Não faça porque você ainda não tem todos os 125 cursos que são necessários para que você faça uma coisinha, entende? Que nem eu tenho uma cliente que eu brinco com ela, que eu sempre digo, querida, você sabe fazer bolo de um andar? Faz o bolinho de um andar. Depois você faz o curso para fazer o bolinho de 2 andares, mas fica fazendo o bolinho de um andar. Entende? Mas às vezes a gente acha que para começar eu já tenho que conseguir fazer um bolo de 15 andares. Senão eu não posso ofertar o meu servir. Esse é o nosso predador. Nosso predador nos ajuda a procrastinar. Nosso predador é aquele que diz: eu não consigo fazer exercício físico porque eu sou muito mais intelectual do que corporal. Eu queria fazer uma pergunta, assim, porque você está falando e eu estou associando isso com constelação sistêmica, com o meu background também. Uhum. E eu queria te perguntar, né, para eu aprender com você. Eu tenho uma visão disso. A minha visão, até depois da leitura daquele livro, eu tenho uma visão de que a alma vem para trabalhar alguns aspectos. A minha alma veio para trabalhar alguns aspectos. Uhum. A alma veio para trabalhar alguns aspectos. Quando eu ouço um conto e você ouve esse conto, eu ouço outro e você ouve esse outro, a minha percepção é que se aquilo tiver a ver com o meu trabalho de vida, aquilo vai ganhar força interna em mim. Uhum. É como se aquilo fizesse mais sentido para mim. E é como se o outro eu não precisasse mexer, porque aquilo não... E é o que você acabou de falar, né? Isso. Que eu não vou acessar tudo das informações que eu recebo. Não. Eu vou vivenciar. Então, eu acho que essa questão da minha visão em particular, né? De que minha alma vem com determinadas tarefas. Então, vamos pegar o Chapeuzinho Vermelho, o predador dentro da família, né? Uhum. O Isso. texto, né? Determinadas almas vêm para cá para passar por essas experiências e se né? Então, aquele conto me move inconscientemente. Faz sentido o que eu tô falando? Eu não sei se eu fui clara. Com certeza, faz bastante sentido. E aqui, ó, a gente pode fazer, inclusive, um exercício aqui, para quem está aqui conosco, né? Eu gosto de fazer bastante o pessoal dedilhar aí, né? Mas coloquem aí, qual conto que se sobressai para você? Qual o teu conto de infância? Ou de adolescência? Eu não vou dedilhar, mas já vou falar. O teu é? Mágico de Oz, serve Uma... esse? Porque esse é a minha cara. Claro, todos servem. E eu vou contar para você, enquanto o pessoal escreve, eu li o livro do Mágico de Oz, minha mãe entrava no quarto e estava sonhando com a história e contando a história. Aquilo me mexeu tão profundamente. E aí o script da minha vida hoje, quando eu olho, eu sou uma pessoa que busca coragem, amor e sabedoria, né? E estou com a minha cachorrinha, com a minha Totó, né? E quando eu olho assim, eu falei assim, cara, eu sou a Dorothy. Sim, sim, sim. E tu percebe que geralmente esses contos, né? Aquilo que nos toca. Por exemplo, você entrou no quarto, era tua mãe que estava contando? Minha mãe entrou no quarto e eu estava sonhando com o livro. Estava falando sobre o livro. Ah, falando sobre o livro. Mas dormindo. Provavelmente porque quando você leu ou ouviu a história, ouviu o filme, isso fez muito sentido para você. O que é essa emoção que nos desperta ao ouvir um conto, ao ver um filme, ao ouvir uma música, né? A emoção é o reconhecimento da alma. A nossa alma reconhece. Reconhece o quê? Aquilo que eu sei na alma, mas não sei no intelecto ainda. Mas possuo essa identificação, né? Eu não sei se está mexendo aí para ti. Eu vou te falar o que falaram, tá? Ah, tá, porque aqui para mim tá travado. A Patrícia disse, eu praticamente não lembro desses contos. A Dedé Okamoto colocou Cinderela. O Anselmo colocou Branca de Neve. E a Dedé falou, eu também lia muito mitologia na infância e adolescência. Ó, que legal.
Ah, legal, legal. E na mitologia também, se tem uma história, um mito que faz sentido, porque o mito ele também está categorizado como são os símbolos, mitos e os arquétipos, né? Sim. É um conjunto, né? E por que eu digo isso? E não está aqui para mim, o último movimento aqui foi a Vânia que mandou um beijinho aqui. E eu Não, vi que eu então, tô travada porque a live esse, travou em 15 pessoas aqui e não se movimentou mais. E eu vi é, que o, tinha o acontecido alguma último coisa aqui. foi, o último foi, é isso aqui, é Cinderela, Branca de Neve, os mitos, foram isso que eles agregaram, foi o que eu consegui ler aqui. E Isso, a Dedé tá colocando, adoro simbólica. isso. Por exemplo, a Cinderela é um conto baseado no conto da Vasalisa. Esse O conto, russo que você falou? o conto russo. É um conto baseado no conto, tanto que no conto da Vasalisa, a Vasalisa também é uma filha, o pai também fica viúvo, chega a madrasta com as irmãs, né, com as filhas, e aí a Vasalisa sai, só que daí lá a Vasalisa sai para uma jornada, né? E para dentro da floresta. Então, a floresta tem uma simbólica, um símbolo, a casa é um símbolo, a lenha do fogo, Tudo é tudo, simbólico. tudo é símbolo. Isso, tudo são símbolos. Então, tudo tem um significado muito forte para o nosso inconsciente, né? Então, no conto da Cinderela, ela acaba ficando. A Cinderela ela acaba sendo maltratada por esse trio perverso, né? Então, um spoiler aqui, né? O que é esse trio perverso? Esse trio perverso, ele vem de fora, porque ele não faz parte da família, né? É uma madrasta, uma mulher trazida de fora, com as suas filhas, né? Então, a gente chama de trio perverso, é uma denominação, né? Então, esse trio perverso, ele vem de fora para dentro. Então, a nossa cultura, a religião, os costumes, a educação. Gente, é muito profundo, é muito pro inconsciente. Deixa eu ler só o que você não tá lendo, tá? Tá, eu não estou lendo nada, esse é o problema, Então, não tenho nada. eu li Mulheres que Correm com os Lobos. Lá Isso. tem o conto da Vasalisa. Tem, lá tem o conto da Vasalisa. Anselmo Marise é a mamãe da É a Paty. minha mãe, isso. A minha mãe eu não sei, porque minha família está reunida jantando, eu não pude ir. Eu não sei se eles estão assistindo. Falaram que iam assistir. Mas eu vi uma Vico aqui no começo aí. Então a Marvico entrou, minha mãe, não sei. Isso, mas ela ainda botou, estou amando quando eu ainda estava recebendo coisas aqui. Então a mamãe está presente, porque ela briga quando eu não falo o nome dela. Uhum. O Doc Nunes falou, lembrei de João e Maria. É muito simbólico João e Maria também. Muito, muito Nossa, simbólico mesmo. Olha aqui, Tassi Carione, a Bela e a Fera, que conversa comigo. Olha que interessante. Isso. A simbologia da Bela e a Fera. Exato. Uma mulher que fica o amar o feio. Amar o feio. Não é o feio, é amar o não belo. Amar o não belo. O não belo. E tem também essa questão do se tornar refém daquele... Do não belo. E que não belo é esse? O que eu tenho em mim, que eu não gosto tanto assim. Olha que lindo. E que eu quero excluir e me toma. Então, o que é o não belo? Porque os contos não falam para fora. Os contos é sempre para dentro. Então, a Bela e a Fera são o nosso lado. Aquilo que a gente gosta e acha bonito e aquilo que a gente não gosta e deixa escondido lá no palácio, preso. O preso, aprisionado. Aprisionado. E aí, quanto mais eu temo o não belo, porque o não belo é temido. Né? Quanto mais eu temo o não belo, mais o não belo me toma e me aprisiona. O que eu tenho em mim
que eu não acho tão belo assim, que eu não consigo amar. Porque a hora, como diz o Bert, né? A hora que eu incluir o que eu sou, aquilo que eu acho bom e aquilo que eu acho ruim, aquilo que eu acho belo e aquilo que eu acho não belo, é a partir desse momento é que eu me torno inteira. É verdade. Não é? Isso. Então, os contos, eles têm um potencial, assim, Adri, fenomenal. Ajudar a perceber o que é o servir. Tem conto, né, como eu falei para ti, conto para cliente que não consegue tomar uma decisão, conto para cliente que não consegue deixar para trás. Esse eu preciso mandar para minha cliente. Você tem contos, a gente não manda, a gente conta. Então, eu preciso contar para minha cliente. Isso. Contos a gente não manda, a gente conta. Ai, que Então, legal. esse é o convite que eu te faço. Se eu te mandar um conto escrito, você vai ler, que legal, que joia. Por isso, quem aí já leu Mulheres que Correm com os Lobos, ouvir o conto e trabalhar um conto do livro é completamente diferente. Porque quando você ouve o conto, você não ouve com o intelecto, né? Você ouve o conto. E o conto, ele não está estruturado num papel. Ele vem da boca de um contador. Então, o contador dá uma emoção aqui, fala baixinho ali, ele conta. Ele conta uma história. Tassi está dizendo assim, ouvi isso de uma iridóloga. Isso, a pessoa que lê a íris, né? Do olho. Eu tenho um colega que é... Uhum. Ai, gente, é o seguinte. Estão faltando 4 minutos para Isso, já vi. Uhum. Acabei de olhar o relógio. Meu relógio não parou. Ao menos isso. Façam um favor, perguntas, dúvidas, aproveitem esse momento. Aproveitem isso. Eu queria ler uma frase que eu tenho aqui, que eu claro. falei da quantidade das frases do Bert, Sim. o quanto tem significado. O que tentamos agarrar desaparece. O que deixamos se livra da perda e é acolhido em algo que o preserva. Uhum. Olha a profundidade disso. É. Porque a gente estava falando da Bela e a Fera, da Bela e a Fera. Uhum. Do segurar, né? E o movimento não é esse, né? Não. O movimento não é esse. Então, bom, Bert, eu sou fãzaça, essa profundidade. Também. Então, vamos lá. Fala um pouquinho, então, enquanto as pessoas mandam se tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui só se veio. Ficaria horas ouvindo vocês. A Erika, ó, que linda. Querida. Assunto interessante, foi incrível, obrigada. A Silvia Quarteiro, querida, linda. Eu também, Érica, amei o comentário. Paty, você dá cursos? Isso aí eu vou perguntar para ela agora. Peraí, Dedé. Dedé, aguenta aí. Como funciona seu trabalho? E show. Então, vamos responder essa pergunta da Dedé, minha cliente, amiga, paixão da minha vida, essa japa. Lembra muito a hipnose ericksoniana. Ela trabalha com Theta Healing, a Dedé. Que legal. Iluminado. Então, fala para Então, o que é o meu trabalho, né? Eu ainda não despertei para ensinar contoterapia, para passar isso, para certificar contoterapeutas, né? Mas eu trabalho com mulheres dentro da contoterapia. Então, para cura e fortalecimento do feminino, porque eu trabalho com mulheres, né? E aí também trabalho dentro da mentoria do Travessia Servir, trabalhado um pouco dos contos na questão profissional mesmo. Aí são contos bem pontuais, né? Dentro daquela necessidade que o mentorado está passando naquele momento ou está enfrentando um desafio com algum cliente e tal. Então, a gente passa isso. Mas o meu trabalho em específico é
Oi. Voltei. Tá, foi tu que... Ai, Eu ia dizer, tu ficou rodando, e aí, como eu não vejo o pessoal comentar, eu digo, eu não sei se fui eu, se foi ela. o iPhone não avisa que a bateria tá acabando e simplesmente ele fala, bateria baixa e acaba a live. Assim, não é que acaba, ela pausa. Ela para poder recarregar a energia. Aí eu só tenho 3 cabos aqui, porque são 3 telefones. Eu falei, cadê o cabo do iPhone? Jesus, cadê? Tentei enfiar vários. Aí não é esse. Mas então, eu não sei onde é que eu parei falando Você aí, porque estava eu fui... falando que ainda não se conectou em vender de contoterapia. Isso, mas em você dar tem curso. Travessia Mulher. E Isso, aí eu acho que pausou. Isso, eu tenho Travessia Mulher Rubi, que é o trabalho que eu faço com os contos. A base do meu trabalho são contos, aliado à postura sistêmica, óbvio, porque como consteladora não tem como ficar fora disso. Mas a base do trabalho são contos. Eu tenho um grupo chamado Grupo Sobre Nós Mulheres. É um grupo gratuito no WhatsApp, onde uma vez a cada 2 meses eu faço um encontro gratuito pelo Zoom, aonde você pode ter em 1h15, 1h30, uma experiência do que é estar no Travessia Mulher Rubi. Então, quem se sentir chamada aí, me chama lá no meu Insta, porque domingo agora, por coincidência, agora dia 18, vai ser o nosso encontro bimestral. Ai, que legal. E eu vou trazer um conto... Aqui, Dedé Okamoto, todo mundo, Doc Nunes, começa a seguir a Paty. Não vou me arriscar a falar o sobrenome dela, porque tem consoante do que sílaba. Não tenho essa intimidade com esse sobrenome, então não vou. Mas é só clicar ali em cima, do lado do ao vivo, e você coloca lá seguir, tá? Então, bom, só tenho gratidão, né? Ok. Vou falar só do meu, como é que as pessoas podem acessar. Isso, claro. A Dedé é minha spiritual thinker. A Dedé, ela faz a minha formação não, a minha mentoria chamada Spiritual Thinker. Sim, que é uma sim. mentoria baseada em 60%, 70% do conteúdo é constelação sistêmica. É o seguinte, depois que você desenvolve o olhar sistêmico, isso não desgruda mais. Você não consegue fazer nenhum trabalho sem um olhar sistêmico. Não. Né? Mas ali dentro tem Eneagrama, eu falo sobre Matrix, EFT. Ah, que legal. Eu falo sobre, tem um módulo só de crenças, e a gente é uma jornada aí profunda de autoconhecimento pelas dores das pessoas, que é relacionamentos familiares, afetivos, né? Saúde, trabalho, sucesso, carreira. Então, eu acompanho os meus mentorados por 1 ano, Paty. Que legal. Então, quem quiser mais, manda um DM para mim também. Isso, exato. E eu posso, então, dar o conto? Pode, deve. O conto da dúvida? Porque aí o que você absorver, você presenteia para tua cliente. Eu gostaria muito. Então tá. Era uma vez, e não era uma vez, num lugar bem distante, uma vila bem distante. Ou será que era aqui do lado? Mas existia um centauro. E você sabe que um centauro, ele é metade homem e metade cavalo. Porque ele é filho de um deus e de uma humana. Certo dia, andava o centauro, que era muito querido por aquela vila de moradores, todos humanos. Ele andava por ali, pelo meio daquela vila, quando de repente, apertou o estômago. Ele, meu Deus, que fome! Que fome! E aí ele disse, o que será que eu como? Hambúrguer ou alfafa? Hambúrguer ou alfafa? De tanta indecisão, decidiu não comer. E seguiu. 1 dia, 2, e de repente ele foi se sentindo sonolento, um sono. E aí ele pensou, vou dormir. No estábulo ou na cama? No estábulo
ou na cama. De tanto pensar, não dormiu. Passado um tempo, com fome, sem dormir, o centauro adoeceu. Não passou muito bem. E aí, de repente, ele pensou, preciso procurar ajuda. Eu preciso de ajuda. Vou no médico ou no veterinário? No médico ou no veterinário? E de tanto pensar, não foi a nenhum. E assim, ali, no meio da vila, o centauro morreu. E aí, o povo, comovido, pois todos amavam o centauro, vieram, meu Deus, o centauro morreu. O centauro morreu e logo já tinha um mundaréu de gente, estavam todos ali em volta do corpo do centauro morto. E de repente um homem disse, temos que dar um enterro digno para o centauro. Somos obrigados a enterrá-lo dignamente. Vamos agora. E os outros, vamos. E um disse, aonde? No cemitério dos homens? Ou no dos animais? No cemitério dos homens? Ou dos animais? E aí, de repente, um diz, não, não podemos ficar com essa dúvida. Vamos chamar quem fez esse conto. A autora. Ela vai nos ajudar. E chamaram. E a autora apareceu no meio daquela aldeia, com a sua varinha. E eles disseram, por favor, nós temos uma dúvida cruel, nos ajude. Aonde nós vamos enterrar o centauro? No cemitério dos homens ou dos animais? Nos ajude a resolver esse grande dilema. A gente não consegue se decidir. E ela, claro, pegou a varinha dela, chegou perto do centauro e... tchuf! O centauro viveu. E aí todo mundo olhou para ela e ela disse, vocês achavam que eu ia resolver por vocês? Ai, que maravilhoso! E eu viajei. E uma que eu sou sagitariana, né? Então viajou no centauro mesmo. Viajei no centauro. Viajei, literalmente. Gente, que conto maravilhoso. E que empoderamento que dá para a pessoa, né? O entendimento de que tá na mão dela. Na mão dela. Exato. O tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu tenho martelado isso na minha rede. Eu tenho martelado. As pessoas querem que a gente resolva as coisas. Não tem mágica. Você fala assim, eu vou ter que... bom, eu tenho isso, eu acho que isso te ajudaria. Mas eu vou ter que assistir as aulas? Não, mas eu vou ter que... Isso. Vou ter que... Mas aí, o que eu faço agora, né? Que a minha mãe continua me pedindo as coisas. Eu vou ter que... Vai ter. Ou morre de fome e de frio e sem dormir. Nossa, que conto maravilhoso. Amei. Paty, quanto conhecimento que você me trouxe hoje. Que delícia. Quanto amor, quanto amor. Adorei o convite, querida. E agora a gente tem que fazer uma volta aí. Só organizar. Eu vou tirar umas férias aí, mas só a gente organizar. E aí tu vai comentar e contar um pouquinho também do teu maravilhoso trabalho lá. Tá bom. Lá na minha casa. No Café Sem Mimimi. No Café Sem Mimimi. Isso mesmo. Então, não sei quando vai ser, gente, mas vai ser em algum domingo. Não, vai ser em algum... Não, mas vocês serão avisadas com antecedência. Não, então, mas eu não sei agora. Hoje. Agora não. Vai ser agora. Por isso, quem tá aqui adiciona as notificações da Adri, a minha, para ficar ligado, porque sempre acontecem coisas muito legais. Eu também acho, gente. O conteúdo dela é maravilhoso. Eu viro e mexo, tô na cama, assim, e eu fico assistindo o Café Sem Mimimi dela. Não é? Que Já bom, querida. algumas vezes lá. Gente, olha, só agradecimento. O pessoal também que ficou aqui com a gente, firme e forte, adorou, né, o conteúdo. Amei o conto, sensacional. Eita!
muitas palminhas, você não tá vendo, então eu tô traduzindo. Eu não tô vendo nada, mas sintam-se todos beijados e agradecidos aí por estar aqui conosco. Quiser, tira uma foto, eu vou tirar os comentários, tira uma foto nossa agora e publica no seu stories e marca a gente, né? Afinal de contas, vocês ouviram um conto que vocês, quando tiverem indecisos sobre algo o conto vai surgir por você lembra do conto do centauro. Eu achei o máximo. Gratidão, minha linda. Muito obrigada. Muito obrigada e até mais. Beijo, tchau. Nos vemos terça, né? Não, terça já foi. No Vitor, na outra. Na outra. Na outra. Foi ontem. Foi essa semana que eu não fui, agora só na outra. Isso aí. Daqui uns 12 dias a gente 12 dias. Beijo. Beijo. Tchau. Até mais. Tchau.